pessoal! Sejam bem-vindos! Eu espero que vocês tenham aproveitado as férias de vocês, estejam com toda a garra para estudar e aprender. Então, fiquem atentos na nossa aula, porque a tia vai fazer de tudo para chegar o conteúdo a vocês. Nós não estamos em sala de aula ainda, mas brevemente nós estaremos em sala. Então, a tia vai se apresentar a vocês e quando nós estivermos em sala de aula, vocês se apresentam para a tia, certo? Então, o nome da tia é Eliane. A tia é a professora de Geografia. Então, meus amores, eu vou trabalhar com vocês a Geografia. Durante esse ano, nós vamos trabalhar a Geografia falando sobre o quê? A Geografia, tia, esse ano. Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o capitalismo, sobre a Guerra Fria, o socialismo, a nova ordem mundial e principalmente do continente americano. Que é isso que nós vamos trabalhar durante o ano letivo. Você pode observar no livro de vocês que a maioria dos capítulos é dedicado ao continente americano. Então, o 8º ano, nós trabalhamos bastante com o continente americano. Nós trabalhamos as atividades econômicas do continente americano, as condições naturais, a formação histórica, a população, o espaço urbano e rural, os blocos econômicos. Então, nós trabalhamos no 8º ano praticamente com todos os capítulos com o continente americano. Mas, primeiramente, nós vamos trabalhar com o quê? Com o capitalismo. O primeiro capítulo, eu vou apresentar a vocês que nós estamos falando sobre a transformação do espaço geográfico, desse espaço, pelo capitalismo. Nós vamos ver a origem e a evolução do sistema capitalista. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. A tia vai explanar o conteúdo. Logo após, a tia vai colocar um vídeo para vocês ficarem entendendo mais o conteúdo. Depois, a tia retorna novamente falando do capitalismo. Eu vou fazer a introdução. Vocês assistem o vídeo. E logo após, retorno novamente falando sobre o capitalismo. Que vamos observar que as maiores transformações pelas quais passou o espaço mundial estão diretamente relacionadas ao capitalismo. Então, vamos ver, prestar atenção no nosso capítulo. Primeiramente, o que é o sistema capitalista? O que é o capitalismo? É um sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção, na organização da produção, visando o quê? O lucro, empregando o trabalho assalariado e no funcionamento do sistema de preços. Por isso que você observe aí, a fotografia, a logomarca, a imagem do McDonald's. Então, você observe que é o capitalismo. Na origem do capitalismo, encontramos a origem do sistema capitalista na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, meus amores, vocês observam aí que com o renascimento urbano e comercial dos séculos 13 e 14, surgiu na Europa uma nova classe social. Que nova classe social é essa? A burguesia. Esta nova classe social buscava o quê? O lucro, através das atividades comerciais. Ficar mais atento, preste atenção no vídeo e depois nós retornamos com o conteúdo. O que é capitalismo? Que todos nós vivemos um sistema capitalista não é novidade para ninguém. The structure of American capitalism.
There are three great pillars. The first and foremost of these is... Mas o que isso quer dizer? Porque a forma que nos organizamos enquanto sociedade é chamada capitalista. Por definição, o capitalismo é um tipo de sistema econômico que orienta a produção, consumo e organização mundial de grande parte do mundo há um bom tempo. Esse sistema é baseado no lucro e na acumulação de riquezas com o objetivo central, tendo a propriedade privada dos meios de produção como caminho para isso, sejam eles máquinas, terras ou instalações industriais. São esses meios de produção que geram renda por meio da exploração de três elementos básicos: o capital, ou seja, o investimento para os meios de produção, os recursos naturais, isso quer dizer, as fontes de produção e matéria-primas, e, claro, a força de trabalho. Todos esses recursos têm um custo e uma receita a serem distribuídas entre as duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia se constitui como uma classe composta por donos de terras e capitalistas. Os capitalistas são os proprietários dos meios de produção, aqueles que controlam e administram todos esses custos e recursos, pagando salários, aluguéis e fazendo investimentos, recebendo, no final, o lucro por toda a atividade. O que define a atividade como capitalista é sua organização centrada nesses três elementos conectados pela relação de classe entre capitalistas e operários. No capitalismo, a comercialização dos produtos é realizada em um mercado livre, com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Assim, as empresas vendem seus produtos conforme a chamada lei da oferta e da demanda, ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos e estão em estoque, e também de acordo com a procura dos consumidores pelos serviços e bens de consumo. A impressão que fica é que todas as coisas são e sempre foram dessa forma, mas não é bem assim. Para descomplicar bem direitinho essa situação, a gente precisa voltar para o século XV e pensar no sistema econômico vigente durante a Idade Média. O feudalismo era o sistema de organização econômica, política e social vigente na Europa Ocidental, baseado nos chamados estamentos sociais. Os estamentos eram classes estáticas, onde sua condição de nascença definia seu papel social. O sistema se sustentava por um regime de terras comunais, ou seja, uma área produtiva de uso coletivo e controlado por um senhor feudal, sem lucro e sem trabalho assalariado, o oposto da propriedade privada. Quando esse sistema começou a se enfraquecer, o sistema capitalista começou a tomar corpo e forma, na medida em que a classe burguesa ganhava poder político e social. Mas, afinal de contas, o capitalismo é bom ou ruim? Existe uma opção melhor ao capitalismo? Bem, essas perguntas não são simples de responder, pois todos os modos de produção, sejam eles feudal, capitalista, comunista, socialista, têm suas vantagens e desvantagens. Mas para esclarecer, a gente vai trazer algumas vantagens e desvantagens do capitalismo. Começando pelas vantagens, a primeira delas é que os preços são mais baixos, uma vez que a competição reduz o valor dos bens de consumo por meio da concorrência. Outro ponto relevante é que as empresas são mais eficientes, já que a competição leva à busca não só de menores preços, mas um serviço de melhor qualidade e cada vez mais rápido. A terceira vantagem seria o surgimento de inovações, já que no capitalismo os empreendedores buscam constantemente desenvolver novos produtos e serviços para satisfazer as mesmas necessidades de consumo e competição. Outra vantagem seria a possibilidade de escolha para os consumidores, já que a alta concorrência entre as empresas e a grande diversidade de produtos e serviços possibilita uma certa liberdade de escolha do que e onde comprar o produto desejado. Uma desvantagem, por outro lado, é a desigualdade social gerada pela obtenção do lucro e da acumulação de riquezas, que, segundo economistas, acaba por enriquecer uma pequena parcela da população e empobrecer as camadas mais baixas. As crises econômicas é um outro ponto de desvantagem do capitalismo, já que essas são causadas por uma dinâmica do próprio sistema que condiciona a economia a momentos de crescimento e recessão de maneira cíclica, onde, em alguns momentos, se produz e se vende muito a uma alta oferta de empregos, gerando um quadro de recessão e crise econômica. Outra desvantagem seria a concentração do poder econômico pela acumulação de capital, que cria um cenário em que algumas empresas podem se tornar tão poderosas economicamente que passam a controlar o mercado e a competição. Bem, essas são algumas vantagens e desvantagens, mas existem vários outros pontos e questões a se ponderar quando se pensa em sistema econômico.
Assim, entender o sistema econômico que vivemos é parte fundamental para a compreensão da nossa realidade política, econômica e social. Então, meus amores, vocês puderam observar durante o vídeo, o capitalismo está concentrado no quê? No lucro e acumulação de riqueza. Então, esse lucro e essa acumulação de riqueza faz parte, é a característica principal do capitalismo. Mas antes de se tornar o mundo que é hoje capitalismo, havia um sistema de produção, que era o feudalismo. O feudalismo tornou-se predominante a partir do no século XV, o século XVI, o feudalismo. Essa instituição começou a partir da expansão comercial e marítima. Então, o século XV, o feudalismo que reinava naquela época, que vocês observam aí, vocês tiveram a oportunidade de observar no vídeo. Como é trabalhado esse sistema do capitalismo? Capital, recurso e força de trabalho. Então, funciona assim: o capital, os recursos naturais e a força de trabalho. O capitalismo requer o quê? A lei da oferta e da procura. Então, o capitalismo no lucro e acumulação de riquezas. Para obter esse lucro e acumulação de riquezas, esse mercado também ele se torna um mercado livre, que é a lei da oferta e da demanda. Então, esse sistema capitalismo ele não tem o controle do governo. O governo não tem o poder de determinar o valor de um produto de uma empresa, e sim o seu próprio dono, e sim da propriedade privada, do setor privado. Por isso, quando fala assim, a lei da oferta e da procura, está relacionado ao setor privado e não governamental. Porque o governamental, que você observe, que mais à frente nós vamos ver que é o socialismo, que a predominância maior no socialismo é do governo. E no sistema capitalismo, não. O sistema capitalista tem como principal objetivo o lucro e baseia-se na propriedade privada. A propriedade particular ou individual de um bem não requer poder do governo, e sim da propriedade privada. Lembrando novamente, pessoal, a classe possuidora dos meios de produção, máquinas, equipamentos, matéria-prima, é a burguesia. Quem são os proprietariados? Os trabalhadores, que só têm a força de trabalho para vender. E na próxima aula nós vamos falar sobre as fases do capitalismo. Até lá!